Canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, o falso e o verdadeiro juízo. Logo após a vinheta. O que é ensinado a respeito do juízo no mundo cristão? Vejamos. No site God Questions, falando a respeito do que é o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo envolve um tempo no futuro em que os crentes prestarão contas de si mesmos a Cristo. Em continuidade também dizem, o Tribunal de Cristo não determina a nossa salvação. Esse assunto foi resolvido pelo sacrifício de Cristo em nosso favor e pela nossa fé nele. Todos os nossos pecados estão perdoados e agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Então esse é o conceito básico do que se entende, que o Tribunal de Cristo não determina a nossa salvação. E que é no tempo futuro. Então veremos porque este é um falso juízo que está sendo ensinado nas igrejas cristãs. Em primeiro é a respeito do tempo, onde ensinam que é depois da volta de Cristo. Em Daniel 7, os versos 9 ao 11, nos diz: Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Essa é uma cena de juízo. E o que ocorre depois? Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. O juízo é antes da condenação do chifre pequeno. O chifre pequeno é o Império Romano. Sim. E vemos que ele está ainda agindo no mundo, na terra. O juízo é antes, então, da volta de Cristo. Agora Apocalipse, capítulo 19, os versos 19 e 20. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Estes dois foram lançados vivos num lago de fogo que arde com enxofre. Então aqui é o término de tudo. Então a besta ela é lançada no fogo para ser queimada, diz Daniel, capítulo 7, os versos 9 a 11. E aqui fala do lago de fogo, onde é jogada a besta lá dentro. A condenação para o anticristo, para a besta, é na volta de Cristo. Só que Daniel nos diz que antes dessa condenação contra o chifre pequeno, contra o anticristo, ocorre o juízo. Então o juízo já deve ter começado. E agora em Daniel 7, o verso 21 e 22, nos dá mais explicações. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então primeiro vemos a obra do chifre pequeno, que é perseguir os santos. E depois vem o juízo, e após o juízo, após o término do juízo, é que vem a recompensa dos santos. Na volta de Cristo. Sim. E agora Daniel 7, os versos 25 a 27. E proferirá palavras contra o Altíssimo. E destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Essa grande perseguição do papado aos cristãos ocorre durante o período de 1260 anos, que é de 538 até 1798. Ocorre isso primeiro. Depois diz, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. Então, depois de 1798, começa o juízo. Quando? 1844. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aí sim, depois do juízo, vem o que nós chamamos de a volta de Cristo, para que os santos recebam o reino. Por isso que Apocalipse 19, verso 2, nos diz: porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então vemos que antes da volta de Cristo, ocorre o juízo, que é a favor dos santos e para condenar a prostituta. Então aqui vemos um gráfico e colocamos aqui
o período dos 1260 anos de supremacia papal, que é de 538 até 1798. Depois disto, temos o fim do período dos 2300 anos, onde começaria justamente o juízo, que chamamos o juízo investigativo. Se iniciou em 1844. Sim. Depois disto, vemos o ressurgimento da besta, do anticristo. Ou seja, o poder papal vai voltar a ter aquele poderio que ele teve durante os 1260 anos. Depois, ocorre justamente a volta de Cristo. Terminou-se o juízo e Cristo vem dar o reino ao seu povo. E depois da volta de Cristo, encontramos o milênio, onde os santos, os salvos, julgarão os ímpios. E aqui temos o texto de 1 Coríntios capítulo 6, verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? E após o milênio, temos a cena do trono branco, onde será o juízo executório. E é ali onde que eles receberão, os ímpios, a pena final, que é o lago de fogo. Então aqui vemos que há 3 fases do juízo. Primeiro é o juízo investigativo. Somente para os cristãos, ou as pessoas que aceitaram a Cristo. Sim. Ocorre antes da volta de Cristo. Depois temos a segunda fase do juízo, que é justamente no milênio, onde os salvos julgarão também os ímpios, mas colocando a fixação das penas, o período onde que os ímpios sofrerão no lago de fogo. E após isto, temos a última fase, que é o trono branco. Que é o juízo sendo aplicado à pena. Sim. Agora, um segundo erro que é apresentado hoje pelo mundo cristão a respeito do juízo é que o tribunal de Cristo não determina a nossa salvação. Mas vejamos o que diz a Bíblia. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O julgamento vai começar pela igreja. E aqui o apóstolo Pedro está mostrando a seriedade que devemos tomar em consideração. E agora, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Como não determina a salvação? Claro que sim, nós somos julgados pelas obras, salvos pela graça, mas julgados pelas obras. As obras vão determinar se a minha profissão de fé em Cristo Jesus, ela é honesta ou não, sincera ou não. Agora em Romanos, capítulo 2, o verso 6 e 8, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Aqui está claro. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas eles param por aí, né? Mas o verso continua. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está em Cristo Jesus e que não há condenação para ele, é aquele que anda segundo o Espírito, não segundo a carne. Vejamos. Em Romanos, o mesmo capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui Paulo falando aos cristãos de Roma, dizendo que vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, ele está perguntando, né? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Havia dúvida, hein? Sim. Ou seja, o juízo investigativo é um momento de revelação. Vai ser mostrado que aquele que professa a Cristo é um servo fiel ou infiel. Agora João capítulo 15, os versos 2 e 6. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. O texto é claro. Aceitou a Cristo, está em Cristo, mas não dá fruto. É removido. A outra, a vara que dá fruto, ela é limpa para que dê mais fruto ainda. E a outra que não deu fruto, que é tirada, ela é colocada de lado, seca, depois é lançada no fogo para que seja queimada. Ou
seja, o lago de fogo. Então aqui está bem claro o assunto. Então o que é que determina a separação das varas? Um juízo, uma inspeção. É o juízo investigativo. Então aqui vemos dois grupos de cristãos. Aqueles que andam segundo a carne serão condenados. Agora aqueles que andam segundo o Espírito receberão a recompensa. Agora Mateus 7, os versos 21 ao 23. Jesus dizendo: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que praticais o pecado, a transgressão da lei. Então aqui vemos um grupo que professa ser cristão, que está em Cristo, mas que as suas obras não estão de acordo com a sua profissão de fé. Eles andam segundo a carne, porque a carne não está sujeita à lei de Deus. E para isso é necessário que haja um juízo para determinar quem é de Cristo e quem não é. Então aquele juízo que encontramos em Daniel, capítulo 7, que é antes da volta de Cristo, é o juízo investigativo. Ele é investigativo porque ele vem investigar a vida do cristão, para saber se ele está apto para receber a coroa da salvação ou não. Então é um juízo para aqueles que aceitaram a Cristo. Pois lembre, o ímpio que não aceitou a Cristo já está condenado, porque ele continua na mesma condenação de Adão. Ele não aceitou o substituto. Agora, o cristão que aceitou o substituto, agora sim, ele é passado em julgamento para saber se as obras correspondem à profissão de fé. O que corresponder, ok, está salvo. O que não corresponder, vai se igualar aos ímpios que estão perdidos. Porque os ímpios não passam pelo juízo. Por quê? Já estão condenados. Lembre-se, vemos na Bíblia que os hipócritas não entrarão no reino dos céus. Aquele cristão que professa Cristo, mas que anda segundo a carne, é um hipócrita diante de Deus. Isso. Agora vamos abrir o Espírito de Profecia no livro O Grande Conflito, página 483. Vejamos. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. O Senhor declarou a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Êxodo 32, verso 33. E diz o profeta Ezequiel: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Ezequiel 18, verso 24. Este é o caso para aqueles que aceitaram a Cristo, mas andam segundo a carne. Receberão a condenação. Agora vejamos o que diz o Espírito de Profecia a respeito daqueles que andam segundo o Espírito. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo, como seu sacrifício expiatório, tiveram perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos da vida eterna. Aqui está o retrato daqueles que estão em Cristo e que andam segundo o Espírito. O juízo investigativo tem como objetivo revelar o verdadeiro cristão. Então aqui terminamos o estudo e fizemos aqui um apanhado a respeito do falso ensinamento do juízo e o verdadeiro ensinamento que a Bíblia dá a respeito do juízo investigativo. No próximo estudo, veremos a respeito do juízo investigativo em toda a Bíblia. Que Deus nos abençoe, os aguardamos e até lá, em nome de Jesus. Amém. Amém.